Custa crer o que me diz, pois deveras saiu aborrecido do baile. É verdade. Dizem, entretanto, que estava animado. Esplêndido. Esplêndido, sim. Maravilhoso. Essa é, pelo menos, a opinião geral. Se eu fosse, estou certa que seria a minha. Pois eu fui lá e não é essa a minha opinião. É difícil se contentar nesse caso. Não. Então, as suas palavras são um verdadeiro enigma. Enigma de fácil decifração. Nem tanto. Quando se dá preferência a uma flor, a violeta, por exemplo, todo jardim onde ela não apareça, embora esplêndido, é sempre incompleto. Faltava, então, uma violeta nesse jardim. Faltava. Compreende? Um pouco. Ainda bem. Venha sentar-se nesse banco de relva, à sombra dessa árvore copada. Nada lhe falta para compor um idílio, já que é dado a esse gênero de poesia. Tinha então muito interesse em ver essa flor? Tinha. Com a mão na consciência, falo-lhe a verdade. Essa flor não é uma predileção do espírito, é uma escolha do coração. Vejo que se trata, então, de uma paixão. Agora compreendo a razão por que não lhe agradou o baile e que era enigma. Para ser a coisa mais natural do mundo, está absolvido do seu delito. Bem vê que tenho circunstâncias atenuantes a meu favor? Então, o senhor ama? Loucamente. Com todo o ardor de um coração cheio de vida. Na minha idade, o amor é uma preocupação exclusiva que se apodera do coração e da cabeça. Experimentar outro sentimento que não seja esse, pensar em outra coisa que não seja o objeto escolhido pelo coração, é impossível. Desculpe se lhe falo assim. Pode continuar. Fala com entusiasmo tal que me faz parecer estar ouvindo algumas das estrofes do nosso apaixonado Gonzaga. O entusiasmo do amor é porventura o mais vivo e ardente. E por isso menos duradouro. E como a palha que se inflama com intensidade, mas que se apaga logo depois. Não aceito essa comparação, pois Deus havia de inspirar ao homem esse sentimento tão suscetível de morrer assim? Demais a prática mostra o contrário. Já sei. Quanto exemplo a história e a fábula nos dão. Esses não provam, mesmo porque são exemplos raros. É que a história os aponta. Fogo de palha e nada mais. Pesa-me que de seus lábios saiam essas palavras. Por quê? Porque eu não posso admitir a mulher sem os grandes entusiasmos do coração. Chamou-me há pouco de poeta. Com efeito, eu assemelho-me por esse lado aos filhos queridos das musas. Isso quer ver as coisas através de um vidro de cor. Diga-me, sente deveras o que diz respeito do amor? Ou está fazendo uma profissão de fé de homem político? Penso e sinto assim. Dentro de pouco tempo verá que tem razão. Razão de quê? Razão de chamar fogo de palha ao fogo que lhe devora o coração. Espero em Deus que não. Creio que sim. Falou-me há pouco em fazer um idílio e eu estou com desejos de compor uma ode sáfica. A que respeito? Respeito à crueldade das violetas. E depois ia tirar-se a torrente do Itamaraty? Como anda atrasado do seu século, não. Ou adiantado. Adiantado eu não creio. Voltaremos nós à simplicidade antiga. Tinha aquela pobre poetisa de Lesbos em atirar-se às ondas. Encontrou na morte o esquecimento das suas dores íntimas. De que lhe servia viver amando sem esperança? Dou-lhe de conselho que perca esse entusiasmo pela antiguidade. A poetisa de Lesbos quis figurar na história com uma fase melancólica. Atirou-se de decaute. Foi cálculo e não virtude. Está pecando, minha senhora. Por blasfemar do seu ídolo? Por blasfemar de si. Uma mulher nas condições da 10ª musa nunca obra por cálculo. E tu, por mais que queira, deve estar nas mesmas condições de sensibilidade que a poetisa antiga, bem como está, mas de beleza. Boa tarde, minha interessante vizinha. Senhor Luiz de Melo. Faltava o primeiro folgazão de Petrópolis, a flor de imigração. Nem tanto assim. Estou encantada por ver assim ao meu lado meus dois vizinhos, o da direita e o da esquerda. Estavam conversando. Era segredo? Oh, não. O senhor Luiz de Melo fazia-me um curso de história depois de ter feito outro de botânica. Mostrava-me a sua estima pela violeta e pelo safo. E que dizia a respeito de uma e de outra?
erguias às nuvens, dizia que não considerava jardim sem violeta. E o quanto ao salto de Lecaute, batia as palmas com verdadeiro entusiasmo. E ocupava a senhora com essas coisas. Duas questões banais. Uma não tem valor moral, outra não tem valor atual. Perdão, o senhor chegava quando eu ia concluir o meu curso botânico e histórico. Ia dizer que também detesto as parasitas de todo gênero e que tenho asco aos estreões de Atenas. Terão estas duas questões valor moral e atual? Confesso que não compreendo. Diga-me, senhor Pedro Alves, foi a partida de ontem à noite? Fui sim, senhora. Divertiu-se? Muito, dancei e joguei a fartar. E muito, e quanto a doces. Não enfardei o mau estômago. Foi uma deslumbrante função. Ah, notei que não estavas lá. Nem uma maldita enxaqueca reteve-me em casa. Maldita enxaqueca. Console-me a ideia de que não fiz falta. Como não fez falta? Cuido que todos seguiram o seu exemplo e que dançaram e jogaram a fartar, não enfardando mal ao estômago quanto aos doces. Deu um sentido demasiado literal às minhas palavras. Pois não foi isso que me disse? Eu queria dizer outra coisa. Ah, isso é outro caso. Entretanto, acho que é dado a qualquer se divertir ou não num baile e, por consequência, dizê-lo. A qualquer, dona Clara. Aqui está o nosso vizinho que acaba de me dizer que se aborreceu no baile. Ah, de fato eu vi entrar e sair pouco depois com um ar assustadiço e penalizado. Tinha de tomar chá na casa de um amigo e não podia faltar. Ah, foi tomar chá. Entretanto, correram certos boatos depois que o senhor saiu. Boatos? É verdade. Houve quem se lembrasse de dizer que o senhor saíra logo por não ter encontrado de parte de uma dama que lá estava acolhimento que esperava. Isso é completamente falso. Os maldizentes estão por toda parte, mesmo nos bailes. E dessa vez não houve tino na escolha dos convidados. Também é verdade. Recebeu meu bilhete? Como é bonito o pôr do sol! Vejam que magnífico espetáculo! É realmente encantador. Tem mesmo algo de grandioso. Que colorido e que luz! Acho que os poetas têm razão de celebrarem esta hora no final do dia. Minha senhora, os poetas têm sempre razão. E quem não se extasiará diante deste quadro? O que é? O meu leque caiu. Eu vou mandar apanhá-lo. Como apanhar? Vou eu mesmo. Ora, tinha que ver. Vamos para a sala que eu mandarei buscá-lo. Menos isso. Deixe-me a glória de trazer-lhe o leque. Se consente, eu faço concorrência ao senhor Pedro Alves. Mas então apostaram. Mas se isso é um desejo de nós ambos, decida. Então o senhor quer ir. Não vê que espero a decisão? Mas a ideia é minha. Entretanto, Deus me livre dar-lhe motivo de queixa. Pode ir. Não espero mais nada. Este nosso vizinho tem uns ares de superior que me desagradam. Pensa que eu compreendi a alusão dos parasitas, dos histriões? Não lhe acho razão para falar assim. O senhor Luiz de Melo é um moço de maneiras delicadas e está longe de ofender a quem quer que seja. Muito menos uma pessoa que eu considero. Acha? Acho sim. Pois eu não. São modos de ver. Talvez seja o seu ponto de vista. Penso que ele bem merece uma lição. Que espírito belicoso é esse? Este espírito belicoso é o ciúme. Eu sinto por ter por concorrente este vizinho que se antecipa a visitá-la e a quem a senhora dá tanta atenção. Ciúme? Ciúme, sim. O que tu me respondeste da pergunta que lhe fiz sobre o meu bilhete? Nada, absolutamente nada. Talvez nem o lesse. Entretanto, eu pintava-lhe nele o estado do meu coração. Mostrava-lhe os sentimentos que me agitam. Fazia-lhe uma autópsia. Era uma autópsia que eu lhe fazia do meu coração, do meu pobre coração. Parece-me bem apaixonado. Deve considerar-me feliz por ter perturbado a quietação do seu espírito. Mas a sinceridade nem sempre é companheira da paixão. Os raros se aluam, é verdade, mas desta vez não é assim. A paixão que eu sinto é sincera,
E pesa-me que meus avós não tiveram uma espada para eu sobre ela jurar. Isso é mais uma arma da galantaria que um testemunho de verdade. Tempo. Há tanto que me diz isso. Entretanto, continua um vulcão em meu peito e só pode ser apagado pelo vale do seu amor. Estamos em pleno outeiro. As suas palavras parecem um mote glosado em prosa. Ah, a sinceridade não está nessas frases gastas e ocas. Meu bilhete. Entretanto, é concebido em frases bem tocantes e simples. Com franqueza, eu não li o seu bilhete. Deveras? Deveras. Com licença. Aonde vai? Não compreendo que quando digo que não li o seu bilhete, é porque quero ouvir de sua própria boca as palavras que nele se continham. Como será isso? Não acredita? É capricho de moça bonita e nada mais. Dize-me então. Diz ele, com espírito vacilante, como baixei prestes a sussurrar. Eu lhe escrevi a luz, o relâmpago que me fuzila na alma, aclarando as trevas de uma desgraça, a paixão aí me deixa. Pedi-lhe a luz dos seus olhos, sedutores para servir de guia na vida, e pode encontrar sem perigo o porto de salvamento. Tal é seu espírito a segunda edição de minha carta. As cores que nela empreguei são a fiel tradução do que senti e sinto. Estás pensativa? Penso em que, se me fala a verdade, a sua paixão é rara e nova para esses tempos. Rara e muito rara. Penso que eu sou lá desses que procuram vencer pelas palavras melífluas e falsas? Sou rude e mais sincero. Apelemos para o tempo. É o juiz tardio. Quando a sua sentença chegar, eu estarei no túmulo e será tarde. Vem agora com ideias fúnebres. Eu não apelo para o tempo. O meu juiz está em face de mim. Eu quero já beijar antecipadamente a mão que há de lavrar a esperança, a sentença de absorção. Ouça! Ouça! Fugiu, mas não tarda a ceder. Ah, meu adversário. Dona Clara! Foi para outra parte do jardim. Bom, Ah, disse-me que fizeste esperar. Eu estimo bem estarmos a sós, porque tenho que dizer algumas palavras. as suas ordens, posso lhe ser útil? Útil a mim e a si. Eu gosto das situações claras e definidas. Quero poder agir a salvo e seguro o meu ataque. Vamos ao caso. É preciso que me diga quais são suas intenções, qual o seu plano de guerra. Assim, cada um pode atacar por seu lado a praça, e o triunfo será do que melhor tiver empregado seus tiros. Aqui vem essa belicosa parábola? Não compreende? Tenha a bondade de ser mais claro? Mais claro ainda, pois serei claríssimo. A viúva do coronel é uma praça sitiada. Por quem? Por mim, confesso, e afirmo que por nós ambos. Informaram no mal. Eu não faço a corte à viúva do coronel. Creio em tudo quanto quiser, menos nisso. A sua simpatia por mim vai até desmentir as minhas asserções? Isso não é discutir. Deveras não faz a corte a nossa interessante vizinha? Não. As minhas atenções para com ela não passam de uma retribuição a que, como homem delicado, não me poderia furtar. Pois eu faço. Seja-lhe para bem, mas aqui vem isso? A coisa alguma. Desde que minha fiança não ter a menor intenção oculta nas suas atenções. A explicação está dada. Quanto a mim, faço-lhe corte e digo-lhe bem alto. Apresento-me candidato ao seu coração e para isso mostro títulos valiosos. Desculpe a curiosidade. E quais são esses títulos? A posição que a fortuna me dá, um físico que pode se chamar belo, uma coragem capaz de afrontar todos os muros e grades possíveis e imagináveis. E para coroar a obra, uma descrição de pedreiro livre. Só? Acha pouco? Acho. Não compreendo que haja precisão de mais títulos além destes. Pois há. Essa posição, esse físico, essa coragem, essa discrição são certo apreciáveis.
mas duvido que tenha valor diante de uma mulher de espírito. Se a mulher de espírito for da sua opinião... Sem dúvida alguma que há de ser. Mas continue, quero ouvir o fim do seu discurso. Onde fica no seu plano de guerra, já que aprecia este gênero de figura? Onde fica, digo eu, o amor verdadeiro? A dedicação sincera, o respeito, filho de ambos? E que essa dona Clara sitiada deve inspirar? A corda que acaba de tocar está desafinada há muito tempo e não dá som. O amor, respeito e dedicação. Se eu não o conhecesse, diria que o senhor acaba de chegar de outro mundo. Com efeito, pertenço ao mundo que não é absolutamente o seu. Já sei, pertence à esfera dos sonhadores e dos visionários. É uma tribo que não se acaba nunca, pelo que vejo. Ao que parece, não. Mas é evidente que perecerá. Não sei. Se eu quisesse concorrer ao bloqueio da praça em questão, era azada a ocasião para julgar do esforço recíproco. E vemos até que ponto a ascendência do elemento positivo exclui a influência do elemento ideal. Pois experimente. Não. Disse já em respeito muito à viúva do coronel que eu estou longe de sentir por ela a paixão e o amor. Tanto melhor. Sempre é bom não ter pretendentes para combater. Ficamos amigos, não? De certo? Se eu vencer, o que dirá? Direi que há certos casos em que, com toda satisfação, se pode ser padrasto, e direi que esse é o seu caso. Se a Clarinha não tiver outro padrasto, senão eu. Estimo bem vê-los juntos. Discutimos. Aqui tem o seu leque. Está intacto? Ai, meu Deus! Que trabalho que foi tomar. Agradeço-lhe do íntimo. É uma prenda que tem um grande conta. Foi-me dado por minha irmã Matilde em dias de anos meus. Mas tenha cuidado. Não aumente tanto a lista das minhas obrigações. A dívida pode engrossar e eu não terei por fim com o que solvê-la. De que dívida me fala? A dívida que é minha, dívida perene, que eu mal amortizo por uma gratidão sem limite. Posso eu pagá-la nunca? Pagar o quê? Pagar estas horas de felicidade, calma que a sua graciosa urbanidade me dá e que constituem os meus fios de ouro no tecido da vida. Reclama minha parte nessa aventura. Meu Deus! Declara-me injusta! Não vejo senão quebrarem lanças em meu favor. Cavaleiros, ânimo! A lista está aberta e a Castelã espera o reclamo do vencedor. A Castelã pode quebrar o encanto do vencedor desamparando a galeria e deixando só com as feridas abertas no combate. Tão pouca fé o anima? Não é a fé das pessoas que me falta, mas a fé da fortuna. Fui sempre tão mal aventurado que nem tento acreditar por um momento na boa sorte. E isso não é natural num cavaleiro cristão. O cavaleiro cristão está prestes a morar. Ah... O sol do Oriente aquece os corações ao passo de que o de Petrópolis esfria-os. Estude antes o fenômeno e não vá sacrificar a sua consciência. Mas na realidade tem sempre encontrado a derrota nas suas pelejas? A derrota foi sempre a sorte das minhas armas. Será que elas sejam mal temperadas? Será que eu não as maneje bem? Não sei. Talvez uma e outra coisa. Também pode ser. Duvido. Duvida? Duvida? E sabe quais são as vantagens, seus vencedores? Demais até? Procure alcançá-las. Menos isso. Quando dois adversários se medem, às vezes o vencedor é sempre aquele que a elevada qualidade do tolo reúne uma sofrível dose de presunção. Disse as mais das vezes, confessa, pois que há exceções. For absurdo negá-las, mas declaro que nunca as encontrei. Não deve desesperar, porque a fortuna aparece quando menos se conta com ela. Mas aparece às vezes tarde, muito tarde. Chega quando a porta está cerrada e tudo o que nos cerca é silencioso e triste. Sabe o que perde? É a fantasia. A fantasia? Não lhe disse há pouco que o senhor via as coisas através de um vidro de cor? É o óculo da fantasia. Óculo brilhante, mas mentiroso, que o transforma ao aspecto do panorama social e que faz vê-lo pior do que é, para dar-lhe um remédio melhor, que pode ser. Bravo! Deixe-me beijar a sua mão. Mas por quê? Pela lição que acaba de dar ao senhor Luiz de Melo? Hã? Porque eu acusei de visionário?
O nosso vizinho carece de quem lhe fale assim. Perde-se-á se continuar a viver no mundo abstrato de suas teorias platônicas. Ou por outra, e mais positivamente, a senhora mostrou-lhe que acabou o reinado das baladas e da pasmaceira, para dar lugar ao império dos homens de juízo e dos espíritos sólidos. A senhora toma então o partido que me é adverso. Eu não tomo partido nenhum. Entretanto, abriu brecha aos assaltos do Sr. Pedro Alves, que se compraz em mostrar-se espírito sólido e um homem de juízo. E de muito juízo. Pensa que eu adoto seu sistema de fantasia e, por assim dizer, de choradeira? Nada. O meu sistema é absolutamente oposto. E o caso é que são felizes. Muito felizes. Temos boas armas e manejamos-las bem. Chame isso toleima e presunção, pouco nos importa. O que diz a isto? Digo que estou muito fora do meu século. O que fazer contra adversários que se contam em grande número infinito, admitir a versão dos livros santos? Mas realmente não vejo que pudesse responder com vantagem. E a senhora sanciona a teoria contrária. A Castelã não sanciona. Anima os lidadores. Animação negativa para mim. Dá-me licença? Aonde vai? Tem uma pessoa que me espera em casa. Dá-me este primeiro quarto de hora? Com pesar, mas não quero tolhê-lo. Não falte. Volto já. Estou contentíssimo. Por quê? Porque lhe demos uma lição. Ora, não seja má. Mal? Eu sou bom até demais. Não vê como ele me provoca a cada instante? Mas quer que eu lhe diga uma coisa? É preciso acabar com essas provocações contínuas. Pela minha parte, nada. Ora, não se toca impunemente no leão. Pois seja leão até a última. Seja magnânimo. Leão apaixonado e magnânimo? Entretanto, a senhora obstina-se em achar-lhe razão. Nem sempre. Mas vejamos. Não é exigência minha, mas eu a desejo. Imploro uma decisão definitiva da minha sorte. Quando se ama como eu amo, todo paliativo é uma tortura que não pode sofrer. Com que fogo se exprime? Que ardor, que entusiasmo. É sempre assim. Mas o que quer então? Franqueza. Mesmo contra os seus interesses? Mesmo, contra tudo. Reflita. Prefere a dubiedade da situação, uma declaração franca, que lhe vá destruir as suas mais queridas ilusões? Prefiro a isto a não saber se sou amado ou não. Admiro a sua força d'alma. Eu sou o primeiro a admirar-me. Desesperou alguma vez da sorte? Nunca. Pois continue a confiar nela. Até quando? Até um dia. Que nunca há de chegar. Que está muito breve. Oh, meu Deus. Admirou-se? Assusta-me com a ideia da felicidade. Deixa-me beijar a sua mão. A minha mão vale bem 2 meses de espera, receio, não acha? Vale. Pode beijá-la. É o penhor dos esponsais. Fui longe demais. Este é o dia mais belo da minha vida. Chegou a propósito. Dou-lhe parte do meu casamento com o Sr. Pedro Alves. O mais breve possível. Os meus parabéns a ambos. A resolução foi um pouco súbita, mas nem por isso deixa de ser refletida. Súbita de certo, porque eu não contava com uma semelhante declaração nesse momento. E quando serão os depositórios? Pelos fins do verão, não, meu amigo? Sim, pelos fins do verão. Faz-nos a honra de ser uma das testemunhas? Oh, isso é demais. Desculpem, mas eu não posso. Vou fazer uma viagem. Até onde? Pretendo abjurar em qualquer cidade mourisca e fazer depois a peregrinação da Meca. Preenchido este dever de um bom maometano, irei entre as tribos do deserto procurar a exceção que não encontrei ainda no nosso clima cristão. Tão longe? Meu Deus! Parece-me que trabalhará debalde. Vou tentar. Mas tenta um sacrifício. Não faz mal. Está doido. Mas virá despedir-se de nós? Sem dúvida.
Curvo-me ao vencedor. Mas consola-me a ideia de que, contra as suas previsões, paga as despesas da guerra. A senhora me dá licença? Aonde vai? Retiro-me para casa. Não fica para jantar? Vou afrontar a minha bagagem. Leva a lembrança dos amigos no fundo da mala, não? Sim, minha senhora. Ao lado de alguns volumes de Alphonse Kerr. Ora, não convém por modo algum que a mulher de um deputado ministerialista vá à partida de um membro da oposição. Em rigor, nada há de admirar nisso. Mas o que não dirá a imprensa governista? O que dirão os meus colegas da maioria? Está lendo? Estou folheando este álbum. Nesse caso, repito-lhe que não convém. Ai, não precisa, eu já ouvi tudo. Pois aí está, fique com a minha opinião. Prefiro a minha. Prefere. Prefiro ir à partida do membro da oposição. Isso não é possível. Oponho-me com todas as forças. Ora, vejo que é um hábito do parlamento. Opõe-se a mim como se eu fosse um adversário político. Vejo que não está na Câmara e que eu sou a sua mulher. Mesmo por isso, deve compreender os meus interesses e não querer que seja alvo dos tiros dos maldizentes. Já não lhe falo dos direitos que estão me confiados como marido. Se é tão aborrecido na Câmara como cá em casa, tenho pena do Ministério e da maioria. Clara! De que direitos me fala? Concedo-lhe todos quantos queira, menos de me aborrecer. E privar-me de ir a esta partida é aborrecer-me. Falemos como amigos. Dizendo que desistas do teu intento, tenho dois motivos. Um político e outro conjugal. Já te falei do primeiro. Vamos ao segundo. O segundo é este. As nossas primeiras 24 horas de casamento passaram para mim rápidas como o relâmpago. Sabes por quê? Porque a nossa lua de mel não durou mais do que esse espaço. Supus que, unindo-te a mim, deixasses um pouco a vida dos passeios, dos teatros, dos bailes. Enganei-me e posso dizer que não me casei para mim. Fui forçado a acompanhar-te por toda a parte, ainda que isso me custasse grande aborrecimento. E depois? Depois eu, esperando ver-te cansada desta vida, reparo com pesar que continuas da mesma e muito longe de a deixar. Conclusão. Devo romper com a sociedade e voltar a alongar as suas 24 horas de lua de mel, vivendo beatificamente ao lado um do outro, debaixo do teto conjugal. Como dois pombos. Como dois pombos ridículos! Gosto de ouvi-lo com essas recriminações. Quem o atender supõe que se casou comigo pelos impulsos do coração. A verdade é que me esposou por vaidade. E o que quer continuar essa lua de mel? Não por amor, mas pelo susto natural de um proprietário que se receia perder o cabedal precioso. Não serei eu um cabedal precioso? Não digo isso. Protesto sim, contra as tuas conclusões. O protesto é outro hábito do parlamento. Exemplo às mulheres futuras do quanto no mesmo homem fica o marido suplantado pelo deputado. Está bom, Clara. Concedo-te tudo. Eu vou fazer cantar o triunfo. Continua a divertir-te como for do teu gosto. Obrigada. Não se dirá que te contrariei nunca. A história há de fazer justiça. Acabemos com isso. Estas pequenas rixas azedam-me o espírito. E não lucramos nada com isto. Acho que sim. Deixa de ser ridículo, que eu continuarei nas mais benévolas disposições. Para começar, não vou à partida da minha amiga Carlota. Está satisfeito? Estou. Bem, não se esqueça de ir buscar a minha filha. É tempo de apresentá-la à sociedade. A pobre Clarinha deve estar bem desconsolada, não? Está moça e ainda no colégio. Irei buscá-la amanhã. Pois bem,
Mas o que vejo? Luiz de Melo, lembra-se? Muito. Veio um abraço. E então como está? Quando chegou? Pelo último paquete. Ah, não li nos jornais. O meu nome é tão vulgar que facilmente se confunde com os outros. Confesso que só agora sei que está no Rio de Janeiro. Sentemo-nos. Então, andou muito pela Europa? Pela Europa, quase nada. A maior parte do tempo gastei em atravessar o Oriente. Sempre realizou a sua ideia? É verdade. Vi tudo que a minha fortuna podia oferecer aos meus instintos artísticos. E que impressões havia de ter? Há muito turco, muito árabe, muita mulher bonita, não? Diga-me uma coisa. Há também ciúmes por lá? Conte-me a sua viagem por extenso. Sim. Com mais descanso, não é? Está de saúde a senhora Dona Clara Alves? De perfeita saúde, tenho muito lhe dizer a respeito ao que se passou depois que o senhor foi embora. Passei esses 5 anos no meio da mais completa felicidade. Ninguém melhor saboreou as delícias do casamento. A nossa vida conjugal pode-se dizer que é um céu sem nuvens. Ambos somos felizes. E ambos nos desvelamos por agradar um ao outro. É uma lua de mel sem ocaso. É uma lua cheia. Tanto melhor. Folgo de vê-los felizes. A felicidade na família é uma cópia, ainda que pálida, não é? Da bem-aventurança celeste. Apoiado. Por isso estimo que acertasse com a primeira. Acertei. Ora, do que eu me admiro não é do acerto, mas do modo que de pronto me habituei à vida conjugal. Parece-me incrível quando me lembro da minha vida de solteiro, vida de borboleta, ágil, incapaz de pousar definitivamente sobre uma flor. A coisa explica-se. Tal seria o modo por que o enredaram e pregaram com um competente alfinete no fundo desse quadro chamado lar doméstico. Sim, creio que é isto. De maneira que hoje é pelo casamento. De todo o coração. Está feito. Perdeu-se um folgazão, mas ganhou-se um homem de bem. Ande lá. Aposto que também tem vontade de romper cadeias do passado. Não será difícil. Pois é o que deve fazer. Veja o que é o egoísmo humano. Como renegou a vida de solteiro, quer que todos professem a religião do matrimônio. Escusa moralizar. É verdade que uma religião tão doce. Sabes que sou deputado? Sei, e dou-lhe os parabéns. Alcancei um diploma na última eleição. Na minha idade ainda há tempo de começar a vida política. E nas circunstâncias, eu não tinha outra a seguir mais apropriada. Fugindo às antigas parcialidades políticas, defendo os interesses do distrito que represento. E como o governo mostra zelar esses interesses, sou pelo governo. É lógico. Graças a esta posição independente, constituí-me um dos chefes da maioria da Câmara. Acha que eu vou depressa? Os meus talentos políticos dão celeridade à minha carreira, não acha? Tem razão. Por que não tenta política? Porque a política é uma vocação. E quando não é vocação, é uma especulação. Acontece muitas vezes de que, depois de ensar diversos caminhos para chegar ao futuro, depara-se finalmente com o da política para a qual convergem as aspirações íntimas. E comigo não se dá isso. Pensa bem. Prefiro a obscuridade ao remorso que me ficaria de representar um papel ridículo. Gosto de ouvir falar assim. Pelo menos é franco e vai logo dando um nome às coisas. Ora, depois de uma ausência de 5 anos, parece que há vontade de passar algumas horas juntos, não? Fique para juntar conosco. Fico. Mas antes vou deixar um cartão de visita à casa do seu vizinho comendador. Já volto. Clara! Aqui está um velho amigo que não vemos há 5 anos. Senhor Luiz de Melo? Em pessoa, minha senhora. Seja muito bem-vindo. Causa-me uma surpresa agradável. A senhora honra-me. Venha, senta-se. O que nos conta? Para contar tudo fora preciso um tempo interminável. 5 anos de viagem. Vi tudo quanto se pode ver nesse prazo. Diante da senhora está um homem que acampou ao pé das pirâmides. Veja isso. Contemplado pelos 40 séculos. E nós o que fazíamos? A passear pelas capitais da Europa. É verdade. Não suponhamos outra coisa. Fui comer o pão da vida errante dos meus camaradas árabes. Boa gente, podem crer que deixei saudades de mim.
Admira que entrasse no Rio de Janeiro com essa lúgubre vestuário da nossa prosaica civilização. Devia trazer calça larga, alfanje e burnô. Nem ao menos burnô? Aposto que foi Cade. Não, minha senhora. Só os filhos de Islã têm o direito a esse cargo. Está feito. Vejo que sacrificou 5 anos. Mas salvou a sua consciência religiosa? Teve saudade de cá? À noite, na hora do repouso, lembrava-me dos amigos que deixara e desta terra onde via a luz. Lembrava-me do clube, do teatro lírico de Petrópolis e de todas as nossas distrações. Mas vinha o dia, voltava-me eu à vida ativa e tudo se desvanecia como um sonho amaro. Bem lhe disse que não fosse. Por quê? Foi a ideia mais feliz de minha vida? Faz-me lembrar o justo de que fala o poeta de Algiato, que entre rodas de navalha diz estar em um leito de rosas. São versos lindíssimos, mas sem aplicação ao caso atual. A minha viagem foi uma viagem de artista e não de peralvilho. Observei com os olhos do espírito e da inteligência. Vale a pena perder 5 anos? Vale. Se não fosse o meu distrito, sempre quisera ir ver essas coisas de perto. Mas que sacrifício! Como é possível trocar os aconchegos de repouso da quietação pelas aventuras de tão penosa viagem? Se as coisas boas não se alcançassem à custa de um sacrifício, onde estaria o valor delas? O fruto maduro ao alcance da mão do bem-aventurado, a quem as ures embalam, só existe no paraíso de Maomé. Vê-se que chega de tratar com árabes. Pela comparação, dou-lhe outra mais ortodoxa. O fruto provado por Eva custou-lhe o sacrifício do paraíso terrestre. Enfim, ajunte exemplo sobre exemplo, citação sobre citação, e ainda assim não me fará sair dos meus cômodos. O primeiro passo é difícil. Dado ele, apodera-se da gente um furor de viajar que eu chamarei de febre de locomoção. Que se apaga pela saciedade? Pelo cansaço. E foi o que me aconteceu. Parei de cansado, volto a repousar com as recordações colhidas no espaço de 5 anos. Tanto melhor para nós. A senhora honra-me. Já não há medo de que o pássaro abra de novo as suas asas. Quem sabe? Tem razão. Dou por findo o meu capítulo de viagem. O pior é não querer abrir agora o da política. A propósito, são horas de ir para a Câmara. Hoje há uma votação que não posso faltar. Eu vou fazer uma visita na vizinhança. Ah, a casa do comendador, não é? Clara, o senhor Luiz de Melo faz a honra de jantar conosco. Quer ser completamente amável. A senhora honra-me sobremaneira. Até logo, meu amigo. Ouviu como está contente? Reconheço que não há nada para curar uma paixão do que seja uma viagem. Ainda se lembra disso? Se me lembro. E teria ele paixão? Teve. Posso afiançar que a participação do nosso casamento lhe causou a maior dor deste mundo. Acho. Que o gracejo era pesado demais. Se assim for, mostrou-se generoso. Porque mal chegou, já nos vem visitar. Também é verdade. Fico conhecendo que as viagens são um excelente remédio para curar paixões. Tenha cuidado Em que? em não soltar alguma palavra a esse respeito. Descanso. Porque além de compreender as conveniências, simpatizo com este moço e agrado-me com suas maneiras. Creio que não há crime nisto. Pelo que se passou há 5 anos. Ora, crime. Bem, são 11 horas, vou para a Câmara. Volta cedo? Mal acabar a sessão. Vamos lá a essa famosa votação. Parece-me que vou entrar em uma batalha. Não esperava encontrá-lo. Estive com o Sr. Pedro Alves neste momento e ele foi para a Câmara. Conversaram muito? Alguma coisa, minha senhora? Como bons amigos? Como excelentes amigos. Contou-lhe da viagem? Já tive a honra de dizer à senhora que a minha viagem pede muito tempo para ser narrada. Escreva, então. Há muitos episódios? Episódios de viagem, então, somente, mas que trazem sempre a sua novidade.
O seu escrito brilhará pela imaginação, pelos belos achados de sua fantasia. É o meu pecado original. Pecado? A imaginação. Não vejo pecado nisso. A fantasia é um vidro de cor, um óculo brilhante, porém mentiroso. Não me lembro de ter dito isso. Também eu não digo que a senhora não tenha o dito. Faz mal em vir do deserto só para recordar algumas palavras que me escaparam há 5 anos? Repeti-as com de autoridade? Não era a sua opinião? Se quer que lhe minta, respondo afirmativamente. Então, deveras vale alguma coisa elevar-se acima dos espíritos vulgares e ver a realidade das coisas pela porta da imaginação? Se vale. A vida fora bem prosaica se não emprestássemos cores nossas e não a vestíssemos da nossa maneira. Perdão, mas a senhora... Pode averbar-me de suspeita. Está no seu direito. Nós outras, as mulheres, somos as filhas da fantasia. É preciso levar em conta que eu falo em defesa da mãe comum. Está me fazendo crer em milagres. Onde vem milagre? Na conversão da senhora. Não creio que eu esteja falando a verdade. Creio que é tão verdadeira hoje como foi há 5 anos. E é nisso que está o milagre da conversão. Pois será conversão. Não tem mais que bater palmas pela ovelha rebelde que volta ao aprisco? Os homens tomaram tudo e mal deixaram as mulheres as regiões do ideal. As mulheres ganharam. Para a maior parte, o ideal da felicidade é a vida plácida, no meio das flores, ao pé de um coração que palpita. São almas delicadas, mal compreendidas e muito caluniadas. Não defenda tanto, com tanto ardor, o seu sexo, minha senhora. É de uma alma generosa, mas não de um gênio observador. Ainda assim, mal com ele? Mal por quê? Eu sei. Aprendi a respeitá-lo. E quando assim não fosse, sei perdoar. Perdoar como os reis? As ofensas por outrem recebidas? Não perdoar as próprias. Ah, foi vítima. Tinha vontade de conhecer o seu algoz. Como é que se chama? Não costumo conservar tais nomes. Repara uma coisa. O que é? É que em vez de voltar mouro, voltou profundamente cristão. Voltei como fui. Fui homem e voltei homem. Chama ser homem ser cruel? Cruel em quê? Cruel. Cruel, como todos são. A generosidade humana não para no perdão das culpas. Vai até o conforto do culpado. É que os homens que inventaram a expiação legal consagram também uma expiação moral. E o que é essa expiação moral? É o remorso. Conhece tabeliães que passam certificados de remorso? É uma expiação que pode não ser acreditada a existir, entretanto. É verdade, mas para os casos morais, há provas morais. Adquiriu essa rigidez no trato com os árabes, né? Vale a pena ir tão longe para adquiri-las, não acha? Valia? Posso levar-me assim até ser um espírito sólido. Espírito sólido? Não há dessa gente por onde andou? No Oriente tudo é poeta, e os poetas dispensam bem a glória de espíritos sólidos. Predomina lá a imaginação, não é? Com toda a força do verbo. Faz-me crer que encontrou a suspirada exceção que... Lembra-se? Encontrei, mas deixei-a passar. Escrúpulo religioso, orgulho nacional, que sei eu? 5 anos perdidos. 5 anos de ganhos. Gastei-os a passear, enquanto a minha Violeta educava-se cá num jardim. Vive então o nosso clima! Depois de longos dias de solidão, a necessidade de quem nos venha fazer companhia é compartilhar as nossas alegrias, mágoas e arrancar o primeiro cabelo que nos alveja. Não acha? Mas quando pensando em encontrar a companhia desejada, encontra-se o aborrecimento e a insipidez encarnadas no objeto da nossa escolha? Nem sempre é assim. As mais das vezes é. Tenha cuidado. Por esse lado, eu estou livre de errar. Mas onde é que está essa flor? Quer saber?
Uhum. Quero. E ela tem nome? O seu nome é lindíssimo. Chama-se... Clara. Obrigada. E eu a conheço? Tanto como a si própria, Sou sua amiga? tanto como é de si. Eu não sei quem seja. Deixemos os terrenos das alusões vagas, é melhor falar francamente. Uhum. Venho pedir-lhe a mão de sua filha. Clara? Sim, minha senhora. Vi há 2 dias. Está bela como a adolescência em que entrou. Revela uma expressão de candura tão angélica que não pode deixar de agradar a um homem de imaginação como eu. Tem, além disso, uma vantagem. Não entrou ainda no mundo. Está pura, de toda vontade social. Com efeito, é uma surpresa com que eu menos contava. Posso considerar-me feliz? Eu sei. Por mim decido, mas eu não sou a cabeça do casal. Pedro Alves já me deu seu consentimento. Hã? Versou sobre isso na nossa conversa. Eu nunca pensei que pudéssemos chegar nessa situação. Falo como um parente. A senhora não teve bastante espírito para ser minha esposa. Pois então, deve tê-lo para ser a minha sogra. Que quer? Todos temos um dia de desencantos. O meu foi há 5 anos. Então hoje, o desencantado não sou eu. Não houve sessão. A minoria fez gazeta. E então? Tenho o consentimento de ambos. Clara não podia deixar de atender ao seu pedido. Peço-lhe que a faça muito feliz. Consagrarei nisso a minha vida. Por mim, hei de sempre ver se posso resolvê-lo aceitar um distrito nas próximas eleições. Não será melhor ver primeiro se o distrito me aceitará?